no final, Regis, só lembrar de fechar para ela subir, né? Fazer o upload. A hora que terminar tudo, todo mundo estiver saindo. Bom? Tá bom. Bom, então oficialmente vamos iniciar. Boa noite, gente. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. As apresentações não tem necessidade, né? Porque é a mesma turma, as mesmas formadoras. É a Miriam que vai fazer hoje, né? O encontro. Eu queria apresentar o Regis, né? O Reginaldo, vulgo Regis, ali do CEDEP. Ele que vai assessorar hoje o encontro de vocês. Vai gravar, vai pôr o link no chat, mas como eu já disse, não sei se todo mundo estava aqui, fiquem à vontade também para no final da atividade abrir o microfone, a câmera e falar com a Miriam, tá? Então, desejo uma ótima formação para vocês, um ótimo encontro e a gente se vê. Um abraço, Miriam, obrigada, viu? Obrigada, Regis. Até mais. Até mais. Obrigada, Patrícia. Boa noite, pessoal. Regis, boa noite. Boa Prazer noite. estar aqui com você nessa parceria. Bom, vamos lá então, né? A gente está dando sequência na nossa formação. Vocês tiveram aí alguns encontros, né, até o presencial, aí uma sensibilização sobre a temática, né? Avançamos um pouquinho. Como a gente falou no nosso primeiro dia, né? A gente espera que não seja somente mais um curso, né? Mais um certificado, mas que a gente consiga sensibilizar em relação à temática. Né? Então, nós estamos aí subindo os degraus aos pouquinhos, né? E espero que isso já esteja impactando na vida de vocês e na visão de vocês em relação à inclusão, à temática de transtorno do espectro autista e à prática de vocês. Caminhando, então, nessa escada, né? Subindo, hoje a gente vai falar sobre legislação. É um tema que é controverso, né? Porque muitas pessoas não gostam nem de chegar muito perto da lei, principalmente o pessoal da pedagogia, né? O professor às vezes não é muito fã, então tentei organizar o conteúdo aqui de uma forma que ficasse mais sensível e mais significativo para a nossa prática, né? Como nós estamos em um grupo bem diversificado, com vários professores, agentes e diversas formações, então vou caminhar aí para uma linha que seja acessível a todos, tá bom? Antes da gente entrar de fato no assunto, tem alguns conceitos que serão chaves nessa nossa noite, né? Que serão aí importantes. Então, queria interagir um pouquinho com vocês aqui pelo chat. Acho que o chat vai ser o canal mais tranquilo para que todos consigam se manifestar. Bom, como a gente já falou, é uma formação, então não estamos em momentos de avaliação, ninguém está julgando ninguém, então vocês fiquem à vontade para participar ou não participar e expressar o que realmente vocês acham sobre a questão. Então, eu vou falar alguns conceitos que nós iremos estudar essa noite, conversar sobre eles, e eu vou pedir para vocês colocarem no chat o que vocês entendem sobre ele agora, tá bom? Quando a gente fala da palavra segregação, como vocês definiriam, né? Como vocês colocariam a definição da palavra segregação? Escrevam aí no chat para mim, por favor. Um de cada vez. Vamos lá. Separação. Olha, separar. A gente pode dizer que segregação, esconder. Essa é bem profunda, esconder. Exclusão, separação. Muito bem. Separar. Ótimo. Tá bom. Quando nós falamos da palavra integração, o que vocês entendem por integração? Coloquem aí no chat para mim. Inclusão, acolher, unir. Deixa eu só anotar uma aqui para eu não esquecer. Equipe, junção de pessoas, incluir, juntar. Ótimo. Unir, incluir. Tá. Separar, esconder. Muito bem. E quando nós falamos, então, na palavra inclusão, o que vem na cabeça de vocês
quando vocês escutam a palavra incluir? Unir, juntar, fazer parte de um todo, bem legal, fazer parte. Fazer parte. Juntar aos outros, igualar, ótimo. União de todos em todas as atividades. Muito bem, legal. Quando nós falamos no termo educação especial, o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam a palavra educação especial? Vocês pensam em quê? Necessidade específica, diferenciação, especificidades. Bem legal. Diferenciação. Olhar atento ao indivíduo. Tá. Apoio para o ensino. Tá bom. Bom, vamos lá. Esses são alguns conceitos que nós vamos levar em consideração na nossa noite de hoje, tá? Eu vou compartilhar a tela, só para a gente ter um apoio, né, para vocês terem uma dinâmica um pouquinho diferente, tem as questões das figuras, né? Então fica mais tranquilo a gente manter a nossa atenção e vocês entenderem alguns conceitos. Eu vou compartilhar, vocês só... Regis, por favor, se confirma para mim se deu tudo certo. Tá. Vocês estão vendo a tela? Isso. Tá bom. Que agora eu não vejo mais vocês, né? Então, eu vou seguir um caminho, vou seguir um tanto, e aí eu paro o compartilhamento, eu abro para a gente fazer algum comentário, se vocês tiverem alguma dúvida, e depois eu retomo, tá bom? Assim a gente também garante que a gente fique dentro do tempo, não fique tão cansativo para vocês e que a gente consiga interagir de uma forma mais tranquila, tá bom? Bom, como a gente fez, né, no nosso primeiro encontro, de fazer todo aquele levantamento histórico sobre o que era, né, o transtorno do espectro autista, entender, né, de onde surgiu, para que a gente chegue e entenda de fato a legislação que nós temos hoje sobre o assunto, né, sobre o tema aí da nossa formação, a gente precisa entender por onde passamos, né? Então a gente vai fazer uma pequena regressão aqui, né, passar bem rapidinho mesmo, somente alguns pontos que eu gostaria que vocês... Nossa, eu já ouvi falar sobre isso, né? Então, é essa a ideia, que a gente faça alguns levantamentos aí, pesque algumas datas, alguns pontos mais significativos para a gente entender essa construção e saber de onde viemos, para onde vamos e onde estamos, né? Que é o que importa. Então, quando nós falamos, né, de educação especial, de educação inclusiva, né, de pessoas com deficiência, muitas vezes nós temos várias reações, né, dependendo do profissional, aí, dependendo o agente, né? Então, eu não sei a resposta, não tenho a receita, não estudei para isso, né? Não é fácil, não faz parte da minha alçada, né? Então, nós temos várias reações diante de, você agora tem um aluno com deficiência, ou então, nessa unidade de ensino agora, vamos receber uma pessoa com algum transtorno, né, com autismo, por exemplo, que vamos precisar de alguns ajustes, adaptações, flexibilização, né? Então, é necessário mudanças, né? E essas mudanças, elas precisam acontecer de uma maneira significativa e coerente, né? Em todos os sentidos. Então, coerente com a demanda do estudante. Então, se é o autista, por exemplo, nós vimos, né, as principais características, ali começamos a estudar sobre as classificações, né, o que define. Então, respeitar isso, respeitar a demanda, né, do trabalho pedagógico, no caso, né, dos profissionais da educação que estão ali naquele ambiente, e a legislação, né? Então, essa pessoa, ela tem os seus direitos, assim como também tem os seus deveres, né? Então, a gente precisa estar preparado em todos esses âmbitos para que esse acolhimento, né, para que possamos receber esse aluno de uma maneira adequada. Então, vamos entender aí
para que a gente não tenha mais esse tipo de reação, né? Ou que a gente possa colocar na nossa prática, né? Na nossa profissão, na nossa formação, outras posturas mais respeitosas e mais acolhedoras com o nosso próximo. Bom, vou começar com uma citação, que é: o Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Então, quando nós falamos, né, de legislação na área da educação especial, na área da educação inclusiva, nós falamos de um assunto que engloba a pessoa como um todo, né? Então, demanda de políticas públicas, né? Então tem uma questão política aí por trás disso, né? Então, o Ministério da Educação, assim como todos os outros órgãos normativos, uma questão cultural, porque isso é construído ao longo da história e depende muito de escola para escola, de rede para rede, de sistema para sistema e tudo mais. Então, é uma questão de construção aí. É uma questão social, porque a sociedade também impacta nesse acolhimento, e aí mesmo que nós falemos, né, de educação inclusiva, essa inclusão deve acontecer em todos os âmbitos, né, e pedagógica. Então, a postura do profissional da educação, não somente o professor, mas como todos os agentes que estão ali naquele ambiente, né? Então, quando nós falamos dessa educação inclusiva, é um movimento global, né? Global no sentido de que é feito no mundo todo e de que é feito com todos, né? Não é somente o professor que precisa ser inclusivo, né? É todo o sistema, né? São todas as ações para que isso de fato aconteça. Então é isso que a gente vai caminhar na nossa conversa de hoje, chegar no final e a gente entender esse movimento maior, né? Que não depende somente de uma formiguinha, né, de uma gotinha, mas é de gotinha em gotinha que a gente forma a onda, né? Então, é essa a nossa ideia aqui. Vamos lá, então. Então, passando aí rapidinho pela história, né? O que a gente tem na nossa história que vai impactar no que nós temos hoje da nossa legislação e das nossas práticas em relação à educação especial e educação inclusiva, né? Então, vamos entender como essas pessoas eram vistas ao longo da história. Então, o primeiro fato que eu trago aqui para vocês é que, no princípio, né, essas pessoas que nasciam com algum tipo de deficiência, elas eram, vamos colocar bem grosseiro, né, descartadas. Elas eram eliminadas das sociedades. E isso era feito de uma maneira muito natural, e quem fazia isso não se sentia culpado por eliminar as pessoas que nasciam com alguma deficiência, né, com alguma alteração. Então, era feito essa retirada grotesca mesmo dessas pessoas com deficiência do meio social. Depois, né, foi se voltando mais para a parte da religião, de entender, né, que todo mundo é filho de Deus, tal, e que cada um tem a sua missão, né? Começou a se respeitar bem, né, assim, grosseiro também, as pessoas cegas, as pessoas anãs, né, e os aleijados. Então, não se tinha mais a questão de eliminar essas pessoas, né, mas também elas não eram acolhidas. Então, elas eram simplesmente ignoradas ali naquele ambiente social. Bom, houve uma época, né, que eles eram colocados como bobo da corte, né, aquela visão que a gente tem bem assim grotesca, né, em relação a alguns filmes. Aí, se a gente pegar alguns filmes da história, né, que mostra sobre a questão da deficiência, eles eram muito colocados em relação a isso, né, a entreter a corte, os nobres, né. Então eles não eram mais eliminados, mas eles também não tinham uma função, né, um acolhimento, vamos colocar assim, pela sociedade, né? Então não se tentava entender, estimular, aceitar, né, saber o que estava de fato acontecendo, né? Então entendia-se que eles eram criaturas de Deus,
mas como se eles fossem pessoas inferiores, né? Como se fosse menos do que quem não tem nenhuma deficiência. Então, eles eram aproveitados, entre aspas, aqui, né, como fonte de diversão e coisas desse tipo. Então, o que a gente tinha na antiguidade, né, quando nós falamos de deficiência? É como se os deficientes fossem menos pessoas do que os que não tinham deficiência. Então, essa ideia de sub-humano. Nós encontramos publicações aí, análise com essa questão mesmo do sub-humano, né? Como se fossem menos. Depois da Idade Média, a igreja teve um peso muito grande, né, na vida dessas pessoas e então, por uma questão espiritual, aí elas recebiam caridade, né? É a ideia de, ai, que dó, tadinho, né? Não é uma ideia de misericórdia, né? De caridade, de sofrer com, mas de olhar lá à distância e, ai, que dó, né? Então, se aceitava, não aceitando, né? Não se eliminava mais, né? Não eram discriminados grotescamente, né, de chegar a ponto de morte, mas também não se fazia nenhum movimento de acolhimento ou a favor dessas pessoas, né? Somente são filhos de Deus, Deus os fez assim, então vamos mantê-los assim, onde eles estão, eles lá e nós cá e tudo certo, né? Então, isso, Idade Média. Na Idade Moderna, a gente teve um período aí que teve a morte, né, a eliminação. Então, a igreja fazia uma seleção, vamos colocar assim, né, de pessoas que, como se fossem possuídas ou como se fossem pessoas que tivessem pacto, né, com o demônio, coisas desse tipo. Então, muitos dos deficientes, dependendo da deficiência que apresentavam, eles acabaram sendo eliminados, né? Mas teve uma fase da Idade Moderna que isso mudou, né? Então, alguns foram eliminados e outros foram salvos, né? Então, é como diz aqui, né? O homem vale por si só, renasce como pessoa. Então, teve uma fase aí da Idade Moderna, né? Que teve alguns filósofos, principalmente na área da filosofia, aí, né? Eles começaram a refletir, né? Bem no campo das ideias mesmo, bem essa ideia de nossa, o porquê, né? Qual a razão, né? Será que isso é benéfico para eles ou é alguma mensagem de Deus para nós, né? O que vale isso, né? O que é a vida? Então, bem nesse sentido mesmo de filosofia, né? Então, eles eram tratados mais como seres humanos, mas ninguém entendia a causa, mesmo que fosse física ou que fosse algo psíquico, ninguém entendia, era apenas uma contestação, né? Estou somente refletindo sobre a situação que está acontecendo à minha volta. Bom, com isso, a gente teve aí, né, uma prática assistencial. Então, foram-se criados espaços, né, ambientes de retirada dessas pessoas do convívio social e colocadas em ambientes que elas pudessem receber principalmente tratamentos médicos, né? Então, houve um confinamento, né? Uma exclusão, uma retirada dessas pessoas e colocou tudo junto. Bom, eles são todos assim, né? Então, eles ficam ali naquele espaço ali e tá tudo bem para a sociedade agora, né? Então, coloca lá o médico, né? A enfermeira, então eles ficam lá. Então, nessa época, a gente tinha aí os hospitais, asilos, orfanatos, e principalmente, o que é mais evidente na história, são os hospícios. Independente de qual era a deficiência, muitos acabavam aí nos hospícios, porque não tinha uma evolução de medicamento, como nós temos hoje, né, de tratamentos, de intervenções, como nós temos hoje. Então, o que ficava evidente para eles era como a pessoa se comunicava e como ela se comportava diante de diferentes situações.
Então, imagina uma pessoa que tem aí alguma alteração sensorial, né? Se não há uma linguagem, ela não fala, por exemplo, né? Como se comunicava? Então, ia parar no hospício, né? Uma pessoa que tem a deficiência intelectual, então tem uma perda cognitiva, né? Se ela não conseguia desenvolver uma linha de raciocínio, né? Desenvolver uma inteligência suficiente, por exemplo, para ter uma tarefa, né? Para ter uma ação na sociedade, então ela também era colocada no hospício. Então eles iam parar praticamente todos no mesmo ambiente, né? Então essa questão da mediação da medicina, né? Dos cuidados paliativos, né? Cuidados medicinais ali mesmo, nesses ambientes segregados. Bom, aqui eu vou ler para vocês que é interessante, né? As primeiras reações contra a ideia de que a deficiência era ligada ao demônio partiram de médicos. Então, esses 2 médicos que nós temos aqui, eles falavam que, dependendo da manifestação, né? Assim, que a reação, né? Que a pessoa tinha diante dos estímulos, diante das experiências da vida, poderia ser, né? Assim, a questão demoníaca, né? Uma questão de pacto, ou da pessoa realmente, entre aspas, né? Estar possuída. Mas aí eles começaram a estudar um pouquinho mais, né? A observar como essas pessoas elas estavam ali segregadas, né? Elas estavam naquele ambiente de asilo, de hospício, né? Eles começaram a observar. Então foi essa prática de observação, né? De reparar, né? Entre aspas, no comportamento dessas pessoas, no que elas faziam, que eles começaram a reparar que elas poderiam ser treinadas, né? Então, em alguns momentos, a pessoa chegou no hospício, chegou ali no asilo, sem conseguir se alimentar sozinha. E aí ela foi observando o colega lá do quarto, né, de convivência, fazendo o movimento de levantar a colher, por exemplo, e aí ele começou a imitar, mesmo que sem um contexto e tal. Então, eles entraram nessa ideia de treinamento de comportamento. Então, essa foi a primeira, assim, opa, a gente consegue fazer alguma coisa com essas pessoas, né? Então, foi nessa época aqui, de 1567, mas iniciou, né, em 1526, com a escrita dessa documentação por esses 2 médicos, de que essas pessoas poderiam ser treinadas. Qual era a questão que eles apresentavam, né? Eles começaram, então, a dar importância, né, vamos dizer assim, a tentar entender. Então, esses 2 médicos, eles se perguntavam o que isso acontecia, né? Será que é um problema de saúde? É um problema físico? É um problema da formação cerebral, né? Da formação do órgão, né? A visão, a audição? Será que é possível ensinar alguma coisa, né? Então, a pessoa não fala, eu vou ensinar ela como, né? Até que ponto as questões psiquiátricas interferem nesse comportamento que é observado por todos, né? Será que tem aí mesmo um peso espiritual sobre isso? Porque para eles ali era tudo muito próximo, né? O cognitivo, o psiquiátrico e o espiritual, né? Vamos colocar assim. Então, eles encaixavam tudo isso dentro do que eles viam, que era o comportamento da pessoa. Da onde vinha esse comportamento, eles não sabiam, né? Então foi o que esses 2 médicos começaram a se questionar. E foi aí que começou a surgir, né, o interesse na área e querer entender o que estava acontecendo com essas pessoas, né? Porque a gente não pode colocar todo mundo num hospício e achar que está tudo certo, né? Então vamos investigar. É das perguntas que a gente vem, né, aí os novos caminhos, mais perguntas para chegar aos novos caminhos, né? Então aí a gente chega, aqui é importante, né, que a gente tenha esse visual no ITARD, né? Então, aqui na França, ele elaborou o primeiro programa sistemático de educação especial. Então, ele é considerado, né, se a gente pegar aí as pesquisas na área de educação especial, então quem estuda, né, quem faz a especialização ou algum curso na área, já ouviu falar dele com certeza,
porque ele é considerado o pai da educação especial, né? Então, ele desenvolveu uma proposta de trabalho de treinamento, ainda um pouquinho esse olhar, né, de treinamento de habilidades, né, mas que fosse possível trabalhar, né, com essas pessoas. E aí o grande, né, a grande visão dele foi o trabalho que ele desenvolveu com o Menino Selvagem, né, o Menino Lobo, como a gente encontra em alguns filmes, né. Então ele desenvolveu toda essa parte de treinamento com essa criança. Então a criança não tinha nenhum comportamento social, nenhuma comunicação, né? E aí ele começou a fazer esse trabalho de treinamento de habilidades. Então, por isso que ele desenvolveu esse programa de educação especial, né? Então, tudo o que o moleque aprendeu, né? Então, foi ele que ensinou. Desde a questão de postura, de ficar em pé, a questão da vestimenta, que ele não tinha o hábito, a questão de uma fala com intenção, né? A intenção de comunicação, de pedir água, de falar que está com fome, né? As articulações. Então, foi um trabalho de vida, assim, e que ele fez anotações belíssimas em relação a como ele trabalhou com essa criança e que depois ele repassou isso, né, para os alunos dele. Então, ele acompanhava ali, fazia formação junto com outros psicólogos, psiquiatras e médicos, e aí ele foi repassando as técnicas, né, entre aspas, de trabalho para poder melhorar a vida dessas pessoas, assim como o Menino Selvagem. Então, o que ele queria, né, com as suas técnicas? O que ele buscava, né? A questão da vida social. Então, isso para ele era muito gritante, que ele queria tirar essas pessoas do asilo, né, dessa restrição e que essas pessoas tivessem uma vida na sociedade, né? Despertar a sensibilidade nervosa. Então, essa ideia de separar o que acontece com a pessoa, né? É cognitivo, é psíquico, é espiritual, né? Então, ter esse controle, né? A pessoa consegue ficar calma diante de uma diversidade, ela não vai ter uma crise, né? Ela não vai ter uma reação, ela não vai parecer que está possuída, entre aspas, né? Ampliar a esfera de ideias, então, não é só um ser treinável, né? É uma pessoa com sentimentos, com reações, com opiniões, né? Então, qual é a ideia dessa pessoa sobre isso? Ela quer comer macarrão ou ela quer comer arroz? Né? Hoje ela quer ir ou ela vai ficar? Né? Então, de expressão mesmo. Então, de expressar o que gosta, o que não gosta. Você quer leite, né? O leite, não, leite quente ou gelado, né? Então, nessa ideia. E isso chegasse ao nível da fala, mesmo que fosse uma fala rudimentar, na ideia de somente palavras, né, curtas, né, quero leite, né, me dá leite, coisa do tipo assim, né, que não fosse desenvolvido uma oralidade adequada, mas que ele chegasse à fala, né, e exercitar operações da mente. Então, a ideia mesmo do ser humano, né, que a gente consegue aí pegar uma caneta e faz de conta, né, que essa caneta aqui é uma varinha, né? Então a gente vai trabalhando isso com operações da mente, né? São coisas dependem daí do nosso superior, né, de imaginação, de suposição, de controle inibitório, planejamento e tudo mais, né? Então a gente entra em outras demandas. Né? Então ele queria isso, só isso, né, básico. Então aqui a gente começa a história da educação especial, né, mostrando que essas pessoas elas podem, né, se a gente utilizar técnicas, utilizar um olhar aí adequado, elas conseguem, né, dentro das suas limitações variadas, mas a gente não basta somente colocar lá no asilo, no hospício, isso não é o suficiente. Então aqui a gente tem um pontinho inicial aqui. Então vamos lá. E aí a gente chega nos conceitos que a gente estava falando até então, né? Antes de eu começar o compartilhamento, a gente falou da questão da segregação, da integração e da inclusão. Então, aqui um visual para ficar marcadinho para vocês. Quando nós falamos de exclusão, é essa ideia mesmo de eliminar, né? Tipo, excluir mesmo.
né? Cai fora daqui, tchau, você não pertence a esse mundo, e foi, né? Segregação, então você pega essas pessoas, tira ela da sociedade e tranca ela no asilo, né? Então eu estou segregando essas pessoas, né? Então eu tiro aqui da nossa escola e coloco ela somente naquela escola específica que só tem gente daquele jeito, né? Como lá só tem gente daquele jeito, então tá tudo certo. Ela tá com os delas, né? E a gente fica aqui com os nossos, então tudo certinho. Estou segregando, né? A integração é, nós temos aqui, né? As pessoas vivem aqui e tal na sociedade, mas na hora de trabalhar, elas não trabalham lá na fábrica junto com a gente, né? Ou elas não trabalham lá na escola junto comigo. Elas têm um espaço delas lá só para elas, né? Porque eles se dão melhor lá, então eles ficam lá, né? É aquilo quando eu lembro quando eu estudava, né? Ensino fundamental, ensino médio, né? Nas escolas tinham, sempre tem as escolas mais antigas, né? Aquele monte de corredor. Aí tinha lá o último corredor, a última sala, que tinha um monte de jogos, assim, né? Um monte de recursos, as carteiras dispostas em uma posição diferente. E tinha alunos de todas as faixas etárias que tinham deficiência. Então, eles iam tudo para aquela última salinha do último corredor que ficava lá a professora da educação especial. Eles ficavam lá com ela, não frequentava a sala de aula regular, né? Então, essa é a ideia de integração. Está no ambiente da escola regular, mas não está na sala de aula junto com todo mundo. Está numa sala específica fazendo só isso o tempo todo, né? Não tem uma inclusão, não tem uma interação com os demais, né? E isso acontece em todos os sentidos, né? Não somente na educação, como no ambiente de trabalho, por exemplo, né? É como se nós tivéssemos uma empresa, vamos colocar um outro exemplo, né? Para a ideia da integração. Tivéssemos uma empresa e as mulheres pudessem trabalhar somente na sala 10. Nas outras salas só trabalham homens, né? Então, nós estamos integrando as mulheres. Elas estão dentro do espaço de empresa, dentro do ambiente corporativo, mas elas trabalham somente num espaço restrito, né? Então, estamos integrando. Até chegar à inclusão, que nós vamos chegar lá ainda, mas só para vocês já visualizarem essa diferença, né? Então, tudo junto, como vocês colocaram aqui quando eu falei do que é incluir, né? Fazer parte. Então, é justamente isso. Então, na história, nós passamos por esses conceitos e a legislação, ela acompanha essa ideia, né? Primeiro de segregação, depois de integração e depois de inclusão. Então, a gente vai seguir mais um pouquinho aqui em relação à legislação. O que acontece no Brasil? Então, vamos sair um pouquinho dessa esfera mundial, né? Que a gente vai lembrar aí do ITARD, que é o mais importante para vocês hoje, da gente lembrar desse processo, né? De querer dar conta, de querer colocar essas pessoas na sociedade, mesmo respeitando os seus limites, as suas capacidades, mas que eles façam parte, né? Então, vamos entender na nossa história o que aconteceu no nosso país em relação a isso. Vou ler aqui para a gente ter isso bem firme, né? A história da educação especial no Brasil foi determinada, pelo menos até o final do século XIX, pelos costumes e informações vindas da Europa. Então, a gente está lá de novo, em Tarde e outros, né? Então, o abandono de crianças com deficiências nas ruas, portas de conventos e igrejas era comum no século XVII, que acabavam sendo devoradas por cães ou acabavam morrendo de frio, fome e sede. Então, assim como acontecia em outras partes, né, aqui também a gente tinha essa questão de deixá-los à própria sorte, né? Como isso era muito evidente, né, como isso incomodava um pouco algumas pessoas, né, acabou criando-se espaços, de novo, né, de segregação dessas pessoas aqui no Brasil, né? Então, ao invés de deixar as crianças, né, as pessoas morrendo no meio da rua, então tirava elas da rua e colocavam no espaço específico. Isso tinha muito cunho religioso, né? Principalmente as irmãs, os franciscanos, né? Então, eles faziam esses espaços, esses ambientes para que não deixasse as pessoas com deficiência e sendo devorados por cães, né? Para a gente ter essa visão bem grosseira aí do que acontecia.
O Nordeste, né? A gente tem muitas referências lá em relação a essa organização, né? Dessas instituições, desses hospícios, né? Desses hospitais mais rudimentares, assim, principalmente em relação à deficiência mental. E aí a gente tem uma confusão ainda muito grande nessa época em relação se era uma questão cognitiva ou se era uma questão espiritual, né? Porque tudo é uma questão de comportamento, do que eu vejo o outro fazendo. E se eu não entendo o que está acontecendo, tipo, se a gente tivesse presencial aqui agora todo mundo, né? Vamos imaginar que alguém começasse a espirrar, né? A pessoa tem uma crise de espirro. O que eu vejo? Eu vejo uma pessoa tendo uma crise de espirro. Aí eu penso comigo, bom, estamos em período pandemia, pós-pandemia, né? Aí eu me questiono se a pessoa está com Covid, ela está com gripe ou é somente uma reação alérgica, né? Então, há muita diferença nisso tudo, diante de um comportamento espirrar, né? Se é somente uma reação alérgica, é um problema, né, superficial ali. Tudo bem, tá incomodando a pessoa, mas eu não vou pegar Covid porque ela está tendo uma reação alérgica. É diferente de que, nossa, ela tem Covid, peraí, deixa eu pôr a máscara aqui, né? Então, vou manter longe, né? Ó, essa ideia de vão me manter longe, né? A gente já está excluindo, né? Já tem esse comportamento de distanciamento, de isolamento, né? Então, é isso. É o que eles veem de comportamento e são as reações que acabam tendo, né? Então, aqui, a deficiência mental, vou usar o termo da época, né? Que é um outro conceito que foi evoluindo conforme foi entendendo o que acontecia também, né? Começando desde os débeis, os idiotas, né? Passando pelo deficiente mental, até chegar onde a gente tem, que é a deficiência intelectual, né? Porque isso foi evoluindo o conceito, né? O entendimento do que é. Então, antes era uma questão, nossa, essa pessoa é retardada, né? Bem nisso mesmo, né? Essa pessoa, ela não tem uma capacidade cognitiva adequada para a faixa etária que ela tem, né? Então, fazia-se um teste de QI, o QI tinha que estar 100, o QI estava 20. Não, então essa pessoa tem uma inteligência de 3 anos, né? E ela nunca vai mudar disso. Então, é uma pessoa de 3 anos para o resto da vida. Idiota, retardado, né? Foi entendendo que isso não era tão relevante, né? Que isso não impactava tanto. Tem uma perca cognitiva, ok, mas nós temos outros fatores que podem favorecer, como a plasticidade cerebral, como os neurônios espelhos, como o treino, né? A gente fala tanto treino, dá uma sensação de, ai, que estranho, né? Parece que eu estou adestrando um cachorro, né? Mas algumas habilidades da nossa vida são treino, né? Pensa aí quem está aprendendo a tocar um instrumento, tem que fazer o quê? Tem que treinar, né? Quem está praticando um esporte, tem que fazer o quê? Tem que treinar. Então é treino. Muitas coisas são treinos, né? E se essas pessoas elas conseguem desenvolver determinada habilidade, mesmo que seja através de um treino, elas são capazes, né? Então, aonde está o prejuízo? Em quê? Né? Então, é um prejuízo na habilidade de vida diária, é um prejuízo na habilidade de comunicação, é um prejuízo na habilidade acadêmica, né? Onde está o prejuízo? E aí, em cima desse prejuízo, a gente vai avaliar e trabalhar. Então, por isso que nós chegamos hoje ao conceito de deficiência intelectual, por exemplo, né? Então, essa ideia de comportamento impactou muito aí no nosso caminhar em relação à legislação e aos conceitos. Isso é nítido até hoje, né? O tema do nosso curso é o transtorno do espectro autista. Se a gente pegar aí a temática, né? O que as pessoas... Nossa, vai receber um autista. Ele é agressivo. Ele tem crise, né? O que a pessoa repara? O comportamento, né? Não tentar entender o que está acontecendo, o que causou, né? Por que isso acontece, de onde vem. Né? A criança com autismo chegou gritando, se batendo, né? Ok, para e analisa todo o contexto, né? Para a gente ver o que realmente está acontecendo. Bom, a medicina foi sendo gradualmente substituída, então, pela psicologia e a pedagogia. Então, essas pessoas, elas foram recebendo entendimento, como eu falei aqui, do deficiente intelectual, né, o deficiente mental.
né? Então, saiu-se um pouco da parte médica, de tentar medicar, principalmente a psiquiatria, né? De achar que todo mundo era louco, né? Para a busca do entendimento do intelecto. E aí, através de conhecer esse intelecto, né, esse desenvolvimento cerebral, essas habilidades cerebrais, então, como eu falei da plasticidade, dos neurônios espelhos, né, isso refletir na educação, né, mesmo que seja o treino de alguma habilidade, e chegar na parte da pedagogia, que é o que nos interessa aqui ao longo do curso depois, né, as próximas formações. E aí a gente teve, então, no nosso país, né, uma longa construção, e aí algumas coisas que perpassam até hoje, né, como o Instituto dos Meninos Cegos, que hoje a gente conhece como Benjamin Constant, que é ótimo, maravilhoso, tem um site excelente, quem tiver interesse no assunto, vale a pena entrar, e inclusive tem algumas formações online, de graça até, né? Então é um instituto bem comprometido, bem atuante, que começou em 1854 e que impacta na nossa sociedade até hoje. A pestalozzi, né? Então, 1926, que foi inspirada, né, na pestalozzi. Então, a gente tem o primeiro criado aqui no Brasil, que foi no Rio Grande do Sul. Né? Hoje a gente tem mais de 150 no Brasil, acho que deve estar chegando a 200, se eu não me engano. Precisa dar uma atualizada nisso, mas é uma rede atuante aí em relação à deficiência. Foi mudando-se a sua ação ao longo dos anos, né, de acolhimento, de inserção social, de público-alvo, né, mas ainda tem um peso, assim como a gente vai ver em relação à APAE. Outras duas instituições que são muito importantes, que também estão aí faz um tempão na nossa sociedade, né, principalmente aqui a ACD, que a gente escuta falar bastante, né, que a gente tem aí já formado. Então, aqui a gente vê, né, desde a questão dos meninos cegos, da pestalozzi, da ACD, que foi separando, né? Então, é deficiente, vai para o asilo, é deficiente, vai para o asilo, é deficiente. Não, o que, que a pessoa tem? Ah, não, ela não fala. Não, ela não vê. Ah, ela tem uma alteração física, né? Uma deficiência física. Ah, são os membros superiores, é o membro inferior. Não, ela tem uma questão de dificuldade de socialização, né? Então, a gente vê que a gente tem aqui instituições específicas, né? Entendendo um pouquinho mais a demanda de cada público, né? Até a gente chegar aqui na PAI, né, em 1954, aí no Rio de Janeiro, que foi a primeira, e a gente tem aí no Brasil todo, né? O que é importante falar da PAI é que é uma organização de pais, né? Então ela surgiu da demanda aí, né? Uma família X precisou, né? Entrou em contato no exterior e aí essas pessoas se uniram e tem essa organização de pais tão comprometidos em relação a isso, né? E elas foram se capacitando, buscando especialistas, profissionais, terapias, intervenções que pudessem ajudar aí no desenvolvimento dessas pessoas, que elas não ficassem somente nessa instituição, mas que a instituição fosse um trampolim, né? Fosse uma passagem para que elas retornassem para a sociedade com comportamentos mais adequados ou mais desenvolvidos, né? É meio grosseiro a gente falar comportamento adequado, mas é essa a ideia, né? Quando nós falamos de educação especial, né? Analisando assim o comportamento, porque a sociedade é assim, né? Não é uma crueldade da área da educação especial ou coisas do tipo, né? Pensa, por exemplo, uma praça de alimentação de um shopping, né? Estamos lá no shopping, várias famílias, uma praça lotada. Há o comportamento adequado, né? Aquele comportamento que, se a pessoa ela está realizando, ninguém observa, ninguém comenta, ninguém fala, tá tudo certo, né? Mesmo que seja uma criança de 2 anos olhando a tela de um celular, né? E infelizmente é um comportamento aceitável socialmente, né? Mas se acontece alguma coisa diferente, né? Se a criança, ao invés de comer com o talher, ela come com a mão, né? Uma criança já tem 6 anos, por exemplo, está numa praça de alimentação se alimentando com a mão. É um comportamento que chama atenção.
Então, essa é a ideia de comportamento adequado, comportamento inadequado diante da sociedade. É a sociedade que acaba impondo isso. Né? Se a criança está lá no meio da praça de alimentação e ela vai fazer xixi, né? É um comportamento inadequado socialmente. Então, essa é a ideia. Tá bom? Bom, aqui a gente vai entrar um pouquinho na legislação. Vou fazer uma pausa aqui. Essa é a ideia, né, de comportamento adequado, inadequado. Alguém quer falar alguma coisa em relação à história? Se alguém tem alguma vivência, né, em relação a isso, de ter essa experiência, né, do comportamento, de ser julgado ou criticado por estar com alguém que teve um comportamento e aí as pessoas ficaram meio assim, mesmo no ambiente educacional. Se alguém quiser socializar, compartilhar. Não? Vou seguir então. Então tá bom, vou compartilhar a tela aqui de novo. Então sigamos. Daqui a pouco eu faço outra pausa, então. Bom, entrando então na questão na esfera legal, né, que é o que interessa aqui para a gente, né? Em 1961, então, o atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pela disposição, né, pela legislação, então, a LDB, que ela aponta o quê, né? É o direito dos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do sistema geral de ensino. Então, aqui a gente vê a ideia bem, né, inicial das pessoas excepcionais, né? Preferencialmente. Então, pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, quem é da área de direito aí, essas palavras dão muitas margens, né? Excepcional, preferencial, sistema geral, né? Então, cada um pode interpretar aí do jeito que quiser, fazer como lhe convém, né? Em relação à Constituição, a gente já tem um aporte, né, que ele fala que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, e a Constituição também traz a ideia de que todos têm direito à educação, né? Então, se a pessoa tem deficiência, ou se ela não tem deficiência, ela tem direito à educação, né? Ela tem direito a estar no ambiente educacional, né? Esse trecho que eu trouxe para vocês, só para a gente dar uma atualizada nele, né? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Hoje nós não falamos mais a questão do portador, nós falamos pessoas com, né? Porque a ideia de portador é como se portasse, né? Como se carregasse. Eu estou portando a garrafinha de água, né? Eu estou carregando a garrafinha de água, né? Porque eu quero, né? Uma pessoa com deficiência, ela não porta a deficiência porque ela quer, né? Então, ela não é um portador, ela é uma pessoa com, né? E aí, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, hoje é na rede regular de ensino, mas o atendimento educacional especializado, ele pode acontecer de acordo com as organizações, né? Com cada sistema, com cada rede. Então, é preferível, né? Tem a preferência que seja na escola regular. Mas se o sistema, né, se a rede não tem ali o espaço físico, ou profissional capacitado, recursos adequados, ele pode fazer uma parceria, né, ele pode fazer um convênio, uma associação, um acordo com alguma instituição especializada, por exemplo. E aí ele oferece o atendimento especializado no contraturno escolar da sala regular nesses espaços, né? Então é preferível que seja ali, mas a gente pode fazer alguns ajustes de acordo com a legislação. Bom, aqui é importante a gente entender, porque ela impacta aí na legislação e no andar da carruagem do mundo todo, né? Então, tem vários documentos da Unesco que falam em relação à política pública da educação inclusiva e da educação especial. Então, Special Education, tem várias publicações aí que respingam, né? Aqui no Brasil. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Gosto bastante dessa passagem,
que fala que a educação é uma questão de direitos humanos e os indivíduos com deficiências devem fazer parte das escolas, as quais devem modificar o seu funcionamento para incluir todos os alunos. Então, não é o aluno que se adapta à escola, é a escola que se adapta ao aluno. Por isso, nós estamos aqui. Né? E não é tão difícil, né? A gente vai ver aí, se Deus quiser, até o final da formação, até o último dia da formação, vocês vão, não, é difícil, mas não é impossível, né? Ah, dá para acontecer, né? Precisamos melhorar nisso, nisso e nisso, mas a gente consegue, né? É uma prática que não tem escolha, né? Porque é muito cruel você chegar para uma pessoa e falar assim, não, a gente não vai te atender porque, né, eu não tenho formação, não tenho capacitação, não consigo te entender, não te entendo, né? Então, é como se falasse antigamente, né? Será que você tem uma questão cognitiva, psíquica ou demoníaca? Né? A gente já evoluiu em relação a isso, ou não? Né? Fica para a gente se questionar aqui. Por isso que essa questão da legislação é tão relevante e tão delicada, né? Porque respinga em outras áreas. Retomando, então, pontos importantes aqui para a gente ter em mente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, então ele traz a questão dos portadores de deficiência que têm direito à educação, né? Então, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, de novo, né? O termo aqui, portador de deficiência, por causa da data, lá 1990. Então, hoje nós falamos pessoas com deficiência, né? Mas ela já está ali contemplada, apresentada, né, no Estatuto. Então, estamos em 2022. Então, em 1990, a gente já tinha aqui a questão que essas pessoas tinham direito à educação, preferencialmente na rede regular de ensino. Sigamos, né? A LDB 93, 94, 96. Então, tem uma parte todinha para falar da educação especial, né? E aqui, de novo, a gente vê a questão da educação especial, preferencialmente na rede regular. Então, para frisar, né, as duas legislações aqui, elas estão se referindo ao atendimento educacional especializado, né, a oferta de um serviço especial para as pessoas, em termo da época, entre aspas, né, portadores de deficiência, tá bom? Então, as pessoas com deficiência. Bom, um recorte, então, da LDB que é importante, sempre cai em concurso, né? Quem presta concurso aí sempre traz essa questão. Então, aqui no capítulo 5, ele classifica a educação especial como modalidade de educação escolar oferecida, preferencialmente na rede regular de ensino, para educando portadores de necessidades especiais. Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Então, é importante que vocês tenham clareza, né? São dois conceitos: educação inclusiva e educação especial. Então, o que a LDB está me falando? Que educação especial é um serviço, é uma modalidade de ensino, né? E a educação inclusiva, ela é um paradigma, ela é uma ideia de escola, e aí vem junto com a Unesco, vem junto com a Declaração de Salamanca, né, que o Brasil é signatário, e que a gente coloca isso em todas as nossas legislações depois, né? Então, quando nós falamos de educação no Brasil, falamos de educação inclusiva, em tudo, né? Desde a educação infantil até o ensino superior, tanto na rede pública quanto na rede particular. Então, temos um sistema de ensino inclusivo, né, em tudo. Isso se entende o quê? O que está na legislação, que educação é direito de todos. Todos têm direito a uma educação de qualidade. Para que isso aconteça, a gente precisa de alguns serviços, né, de alguns apoios, de algumas ajudas, né? Então, tem aí, no caso aqui, como está colocando a LDB, a educação especial, por exemplo, que é uma modalidade. Então, de acordo com a legislação, ela perpassa pelas etapas da educação, né? Então, se nós temos educação básica e o ensino superior, a educação especial ela perpassa
por essas etapas, né? Como se fosse algo transversal, tá bom? Então, é uma modalidade de ensino. Então, são coisas diferentes. Educação especial é uma modalidade, normalmente é realizada por um profissional capacitado na área, então, a pessoa que tem graduação em educação especial, ou especialização, ou mestrado ou doutorado. Educação inclusiva é realizada por todos, desde da portaria, da secretaria, da merendeira, do agente educacional, do professor de apoio, do serviço geral, enfim. Então, são todos que estão ali na unidade de ensino. Então, todos trabalham aí com a educação inclusiva. Então, é essa a ideia, né? É isso que eu espero que vocês visualizem aí, que são coisas separadas, né? Isso está embasado na nossa legislação. Então, educação especial é uma situação, educação inclusiva é outra situação. Por isso que o nosso curso é para todos, né? Porque a educação especial sozinha não faz verão, né? Somente profissionais da educação especial, eles não dão conta de atender a toda a demanda escolar, por exemplo, do aluno com autismo, né? Porque o aluno com autismo está ali no ambiente educacional de manhã, por exemplo, das 7 a meio-dia, né? E então ele perpassa ali pela merendeira, pelo agente educacional, pelo serviço geral, pelo pessoal de apoio, pelo professor da sala regular, que é de responsabilidade dele, né? Aprendizagem regular ali, o manejo nas salas de aula, é o professor que vai fazer, né? Por isso que nós pensamos, então, na ideia da educação inclusiva, né? E aí a gente vai caminhar em cima dessa questão da educação inclusiva até o final da nossa noite aqui. Depois vocês me falam o que vocês acham. Vamos lá. Seguindo na legislação, né? O que é importante aqui a gente conhecer. Então, a resolução, ela institui as diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica. Ela afirma que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos. Então, é aquela frase que nós já sabemos, né? Não podemos negar matrícula para ninguém. Cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Por isso que é tão importante falar de legislação e é tão complicado, né? Porque, poxa, tá lá, né? A gente tem uma lei tão bonitinha, né? Olha que lindo, né? Sabe as palavras. E a hora que a gente chega na prática, é complicado, né? Então, de 1994, né, quando veio aí, né, a ideia da Declaração de Salamanca, que nós começamos a fazer todos os ajustes, né, depois veio na LDB, veio todos os outros pareceres, as resoluções e tudo mais, né, até chegar a 2022, que estamos hoje. Será que a gente continua indo naquela ideia de que a matrícula ele tem, e depois lá dentro, né? Então, esse movimento, principalmente pedagógico, né, para quem está aqui na formação que é pedagogo, né, de assegurar essas condições necessárias para uma educação de qualidade para todos, né? Claro que não é somente a prática docente, né, é um sistema, é uma organização de sistema, né? Então, mas a minha fala, a minha ação, porque eu fiz a minha formação inicial, deixa eu pensar aqui, eu fiz a minha formação inicial em 2000, foi. Olha, 20 anos, né? Quem fez antes, né? Nossa, na minha época não tinha isso, né? Vamos pensar quando a gente estudava. Quantas pessoas com deficiência tinha nas suas salas de aula quando você estava no ensino médio, no colegial, né? Como a gente falava antes, colegial, né? E o que a gente tem hoje? Isso é ótimo. Não é que aumentou o número de deficientes, tudo bem, aumentou, né? Algumas deficiências, alguns transtornos já estão mais evidentes porque a gente sabe mais sobre eles. Mas quantas pessoas que estudavam com a gente que provavelmente tinham autismo e que não foram diagnosticadas, né? Porque foi se dando um jeitinho, ou então eram excluídas da escola, né? Frequentava até o quarto ano, a quarta série, né? Quarta série, e depois não seguiam, porque acabavam não dando conta do conteúdo, né? Desistiam do ambiente educacional. Hoje elas estão aí com a matrícula. E já evoluímos em relação a isso ou paramos na matrícula? É por isso que é tão importante falar de legislação.
Bom, dando um salto aqui, para a gente não enrolar muito nessa parte, né? Vou falar da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, aqui fica mais fácil a gente entender o tema, né? Agora. Então, é a Política Nacional de Educação Especial. Então, ela vai falar, essa política, das normativas, das ações, dos paradigmas que devem ser seguidos na educação especial. Entendendo a educação especial, então, esse serviço, né, que perpassa o sistema, a educação básica, por exemplo, né? Então, essa oferta, esse adicional, né, essa colocação de uma condição a mais, então, de um serviço, para assegurar ali a qualidade de ensino, de aprendizagem dessa pessoa com deficiência. Então, desde a LDB até aqui, a gente tem um público, que é o público-alvo da educação especial, que vai receber esse serviço. Então, no caso, a gente fala de pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades e superdotação, né? Mas aí a gente está na perspectiva da educação inclusiva, né? Então, que todos têm direito a uma educação de qualidade, tá bom? Então, o que diz aqui, né? Para vocês visualizarem, né? A classe, o ensino comum, o ensino colaborativo, a consultoria colaborativa e os recursos e equipamentos equipativos aqui, né? Então, de novo, aqui a classe comum é a base, onde estão todas as pessoas. A classe de recurso, a sala de recurso, ou a sala do atendimento educacional especializado, seria uma oferta, por exemplo, de um serviço de complementação ou suplementação, contraturno, por exemplo. Né? A classe especial, que a gente não tem mais no estado de São Paulo, eu acredito, mas em alguns sistemas, principalmente Nordeste, a gente ainda encontra essa ideia de no fundo do corredor, a última sala, a pessoa está lá com aquele profissional da educação especial fazendo aquela atividade específica, né? E aí subindo então para a escola especial, então instituições como a Paz, a instituição residencial e a classe hospitalar, né? Chegando aí ao nível de a pessoa não ir até o ambiente educacional, mas o educador ir até o ambiente hospitalar. E aí a gente muda o nível também de apoio, né? Então, a ideia do ensino comum, então, um professor polivalente, que é o responsável pela turma, que pode ter nessa turma uma pessoa com deficiência, um aluno com deficiência. Então, o professor especialista, né? Então, no caso, o professor da sala de recurso ou do atendimento educacional especializado, né? Ele vai até a sala regular e ele apoia, né? Ele colabora, ele auxilia, ele sugere, constrói junto, né? Um plano de ensino, as adaptações, as propostas de intervenções que essa pessoa precisa, né? A consultoria, então essa ideia só de ir orientando a implantação desse plano, né? E ou propor recursos que vão auxiliar. Então, a pessoa tem uma deficiência visual, eu preciso quais recursos, né? Preciso alguma coisa de braille, né? Ou então auditivo, preciso de libras e assim por diante. Então, esse cruzamento. O país, Brasil, é muito grande, né? Então, a gente tem uma legislação, como a legislação que eu coloquei aqui para vocês, né? A Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Ela traz algumas recomendações, né? Alguns direcionamentos, mas que é possível de adaptação de acordo com a necessidade das redes, dos sistemas. Então, sistemas estaduais, por exemplo, eles têm autonomias. Então, como é organizado a rede estadual de São Paulo, é diferente da rede do Paraná, que é diferente, completamente diferente da rede da Bahia, né? Então vai depender muito da demanda, da formação, da organização, de ter profissionais capacitados para isso, espaço, recurso, tempo e tudo mais, né? Assim como as redes municipais, se elas são adeptas, né, se elas seguem a rede estadual ou se elas têm autonomia. E aí elas também se organizam, elas seguem a política,
mas elas acabam se organizando, fazendo ajustes dentro da sua realidade, né? Então, isso é possível diante da legislação que nós temos hoje. Tá bom? Então, aqui, de novo, né? Tem alguém com o microfone aberto martelando. A legislação, ela assegura que nós cheguemos até a ideia da inclusão, né? Então, a gente sai dessa questão de que a pessoa não é aceita no ambiente educacional, que ela não é capaz de estar ali. Então, pensando agora na educação, né? Dessa ideia de que a pessoa ela tem que ir somente na instituição especializada, então você acaba segregando. Não, essa pessoa não tem direito à sala regular, à escola regular, à matrícula na escola regular, ela vai frequentar somente, você está de novo porque é a nossa realidade, né? A PAI. Então, você acaba segregando. Perpassa, né? A legislação perpassa por essa ideia de que vou criar uma sala dentro da escola regular para receber essas pessoas, porque assim elas ficam ali e tem essa ideia de que tem um profissional que é especialista nisso, que vai saber lidar com elas, né? Vai saber desenvolver melhor o que elas precisam. Até a ideia que a legislação, né, as últimas legislações, elas buscam colocar em prática, que é de que eles têm direito a estar em todos os espaços, né? Então, a gente perpassa na legislação, no tempo, e mesmo estando 2022, né, pensando no calendário, a gente encontra na nossa realidade as 4 situações, né, infelizmente. E isso acontece por várias razões, né? Uma razão, muitas vezes, de cunho familiar, então a família que prefere determinados atendimentos, determinadas situações, né, e acaba optando por alguma. Razão, por exemplo, se for uma rede particular, já vi situação no nosso município de que a escola chegou até a família e pediu para a família se retirar da escola, que eles não teriam condições de trabalhar adequadamente com a criança, desenvolver a criança, convidando a família a retirar a criança da escola, né? E há questões de inclusão, né? De que ele consegue junto, se a gente fizer um ajuste, se a gente colocar a carteira assim, se a gente fizer o material ampliado, se a gente fizer isso, ele faz junto, ele participa junto, né? E é o que a gente quer conversar com vocês. Na área, né, de estudo, de educação especial, o que a gente chama muito, essa imagem, ela é muito isso, né? A inclusão total e a ideia de inclusão pensada, né? Uma inclusão refletida. Então, tem pesquisadores, né? Então, quem estuda aí, né? Quem tem um pouquinho de interesse nessa área, né? Se pegar, por exemplo, Manzini, Omote, né? Eles questionam muito essa ideia de inclusão total. Quem eu vou colocar, né? A gente viu, por exemplo, no autismo, né? O autismo ele tem os níveis de acordo com o suporte, né? De acordo com o suporte que a pessoa precisa. Então, vamos pensar numa pessoa que não tem a comunicação, que tem muitas crises em relação a sentidos, né? Então, iluminação, ruídos, e tudo mais. Então, ela já não fala, ela não expressa sua opinião, ela tem crises recorrentes, tem outras complicações na área da saúde, né? Então, tem alguns pesquisadores, como eu falei, né, o Sadal, o Omote, eles questionam se de fato essa pessoa ela tem que estar no ambiente da escola regular o tempo todo, né? Isso é uma questão de ponto de vista, né? De seguir uma teoria ali, de seguir uma linha de raciocínio. Assim como acontece também a minha opinião, a opinião de vocês e a opinião da rede, enfim, né? O que é importante é que a gente saiba respeitar, primeiramente, a criança. Então, é a criança que vai me dizer até onde ela pode ir. Então, é o aluno, né, no caso, que vai me dizer isso, e depois a família, né? Então, tem situações assim, por exemplo, eu recebi um aluno surdo, que sabe sinais
de família, né? Sinais de convenções familiares ali. E a família falou que vai fazer um implante coclear, por exemplo, né? Vai implantar um aparelhinho ali, né? Essa decisão de implante ou não implante, né? Ah, mas eu acho que isso é perca de tempo, porque é um transtorno para criança, depois tem todo o ajuste, né? E a fala não sai como deveria fazer, então já compensa mais ensinar a língua brasileira de sinais, que vai ganhar tempo, e é a língua dela. Então, essa discussão, tipo, não cabe a nós, né? Cabe talvez orientar, sim, se você tem um pouquinho mais de informação sobre o assunto, né? E a família pergunta, ok, né? Fala, ó, tem essa opção, mas a decisão, e aí no caso a decisão mesmo é da criança. Eu já vi criança de 8 anos que a família queria fazer um implante, fizeram o implante, foram até o centrinho de Bauru e não deu certo, teve que retirar, porque a criança insistia em fazer o sinal, ela queria se comunicar de uma maneira mais agradável para ela, né, mais tranquila. E o implante tem toda uma adaptação muito longa de ajuste de tonalidade, de volume, de entender o que está acontecendo, depois tem que controlar a entonação, a voz, né, e fazer todo o treino de novo, todo atendimento fonoaudiológico, então vai muito das pessoas. Então, essa é a ideia de respeito, né? É isso que deve sobressair aí na prática, seja ela pautada na legislação, ou na prática pedagógica, ou na nossa ação enquanto cidadão. Bom, essa é a mais importante, então é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu queria apresentar aqui para vocês. Trouxe alguns pontos para apresentar e depois a gente pode abrir aí para conversar, para discutir, né, o que vocês sabem sobre o assunto, como sentem isso. Então, no artigo 2, a Lei Brasileira de Inclusão diz o seguinte: considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Por que é importante, né, essa definição aqui, né, de deficiência? Porque desde a LDB, a gente tem a definição do público-alvo da educação especial. Então, de novo, né, quem tem direito ao atendimento educacional especializado são pessoas com deficiência, com transtorno do espectro autista e com altas habilidades de superdotação, né? Então, eu tenho um aluno que tem TDAH. Ele tem direito ao atendimento educacional especializado, à educação especial? Não, ele não tem direito ao atendimento educacional especializado. Mas, lembrando então aqui de novo a importância da diferença, né? Ele está matriculado em uma educação inclusiva, em uma escola inclusiva, então ele tem o direito de ser respeitado dentro das suas limitações. Então ele tem direito a quê? Ele tem direito a uma avaliação adaptada, ele tem direito a um leitor de prova, por exemplo, se ele precisar, ou a fazer a prova no contraturno, ele tem direito a uma adaptação de atividade. Então, se a professora vai passar um texto na lousa, por exemplo, né? Estamos estudando fábula. A professora, ao invés de, como ele não dá conta de copiar da lousa, porque ele se perde, ele não consegue ficar muito tempo sentado, leva o texto já impresso para ele. E aí ele copia, né, do texto impresso para o caderno dele. Então isso ele consegue fazer. Isso é uma adaptação, né, que ele tem direito e que é muito simples a gente fazer em sala de aula, que acaba respeitando aí a limitação dos nossos alunos, né? Assim como se fosse um aluno com dislexia, né? Alunos com dislexia fazem parte do transtorno específico da aprendizagem, que não tem direito ao atendimento educacional especializado, mas tem direito à educação inclusiva, né, a receber um ensino de qualidade dentro das suas particularidades. Então, essa é a ideia. Tá? Seguindo aqui, diz o seguinte: pessoas com deficiência incluem aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, são pessoas capazes, são pessoas que têm algum impedimento específico em alguma área.
Então, o deficiente mental, como está falando aqui na legislação, né? Que nós sabemos que é a questão do deficiente intelectual, ele pode ser muito bom, por exemplo, em música. Ele pode ser muito bom em algum jogo, um jogo de xadrez, talvez, um jogo de tabuleiro, em um esporte. Né? Então, ele tem uma barreira na comunicação, talvez. Né? Então, a sua fala não é tão fluida, não tem o vocabulário que deveria ter para a sua faixa etária, mas ele tem uma boa coordenação motora para correr, né? Para praticar um esporte, então ele compete, né? Na Paralimpíadas, por exemplo, ou numa categoria que ele consiga fazer o esporte sem ter nenhum prejuízo em relação à comunicação. Né? Tudo depende dos ajustes da sociedade. Né? Por isso que é importante ter essa avaliação e entender aí essa ideia de obstrução da participação plena, né? Porque ajustes são feitos a todos os momentos. Então, quem tem, por exemplo, uma baixa visão, né? Quem tem uma perca visual, usa o quê? Usa óculos, né? E por causa disso eu sou taxado como um deficiente, mas eu preciso de um suporte, né? Eu preciso de um auxílio. Isso acontece a todo tempo, né? Pode ser temporário. Sofri um acidente de trânsito, né? Tive um prejuízo aí, uma lesão na perna, por exemplo, preciso usar muleta, andador por 1 mês, 2 meses, né? Então, tem um prejuízo nesse momento. Estou assim, mas não sou assim, né? Então, o deficiente é a ideia de que ele vai ficar, né? Por isso essa questão é importante a gente entender, né? Deixa eu voltar aqui para ficar clara a minha fala. Ele pode nascer ou pode adquirir, né? Mas ela não vai ser curada, né? Muitas famílias têm essa ideia, né? Acho que a gente já até falou aqui, vocês vão ouvir isso também, mais vezes, de que a deficiência ela tem cura, né? Não tem. É a ideia de que é algo permanente. Então, ele tem TDAH, é um transtorno. Ele está tomando remédio, não vai curar, né? O remédio, ele vai facilitar a vida dessa pessoa, ele vai reduzir as barreiras, né? Tornar o convívio social mais fácil, mais tranquilo, vai harmonizar alguns pontos, né? Assim como na dislexia, né? O transtorno específico da aprendizagem da leitura. Ele aprendeu a ler, então agora ele está curado. Não, uma vez que tem dislexia, sempre tem dislexia, né, para o resto da vida. Tanto que a gente vê aí alguns atores, né, algumas pessoas famosas que falam que buscam estratégias, né, e isso acontece com todo mundo, né? Talvez quando a pessoa entra na faculdade tenha que voltar a fazer algum acompanhamento com uma psicopedagoga, com um fonoaudiólogo, para dar algum suporte. Mas uma vez com dislexia, sempre com dislexia. Uma vez autista, sempre autista. Né? Uma vez deficiente visual, sempre deficiente visual. A não ser, claro, que tenha alguma cirurgia, algum procedimento, e aí isso é revertido. Mas se não, é isso, né? Leva a deficiência para o resto da vida. Né? Uma vez com deficiência intelectual, sempre com deficiência intelectual. Há suportes, há fases da vida que isso fica mais evidente ou menos evidente, como na dislexia. Né? Na dislexia, quando a criança está na fase de aprendizagem da leitura e escrita, então primeiro, segundo, terceiro ano, isso é muito evidente. Depois que passou essa fase, reduz. Né? Então, tudo depende aí da fase e da demanda da vida da pessoa. Mas uma vez com deficiência, sempre com deficiência. Né? Tem aqui uma atualização em relação à LDB, né? Então, esse decreto é importante que a gente visualize ele, porque é ele que traz essa questão da deficiência, né? Quem tem o direito ao atendimento educacional especializado. E aí eu deixo a pergunta para vocês, né? Para a gente ir pensando aí. Por que será que a pessoa com altas habilidades e superdotação tem direito a esse serviço? Né? Se são pessoas superdotadas, né? Que sabem demais, por que será que pessoas com altas habilidades têm direito à educação especial? Né? E uma pessoa com dislexia ou com TDAH não tem. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, ainda sobre a Lei Brasileira de Inclusão, né? Ela traz, principalmente aqui, né, para nossa contribuição, essa ideia da avaliação,
que é um assunto bem polêmico no nosso país, né? A gente viu na parte do autismo, como fechar um diagnóstico, né? Como avaliar essa pessoa. Isso reflete também na deficiência intelectual, por exemplo, né? E essa lei, ela traz essa sugestão, né? Esse direcionamento. E aí a gente tem, principalmente os centros, né? De especialidades, para fazer esse tipo de avaliação. E as parcerias que são construídas, né? Como a questão da avaliação física, até com o Instituto Benjamin Constant, né, em relação a desenvolvimento de tecnologias e de outros instrumentos de avaliação aí das deficiências em particular. Então, essa lei ela é bem completa. Depois a gente vai deixar o link aqui, que é um dos materiais que a gente vai deixar de sugestão para vocês fazerem a leitura. Tá bom? Ela tem um capítulo somente sobre a parte da educação, do direito à educação, então, que é a ideia do direito de todos, né? A ideia que é público, de qualidade, que a pessoa não precisa pagar nada mais por isso. Então, eu tenho um aluno com autismo que tem direito a um acompanhante, né? A um auxiliar. Então, isso não é cobrado da família, né? Tem uma pessoa, um aluno com deficiência, que ele tem direito ao serviço do atendimento educacional especializado. Então, o atendimento na sala de recursos, ou atendimento do ensino colaborativo, né? Depende muito aí da rede. Isso não é cobrado, né? Essa ideia de que está tudo incluso no pacote, né? Como se a pessoa fizesse a matrícula ali no sistema regular e ela tem o direito a isso, né? Não é nem para ser questionado, né? Ela já tem que receber isso. Então, chegou, apresentou o laudo, conversou com a coordenação, né? A família já tem esse diálogo. O correto seria fazer uma anamnese, né? Fazer um levantamento do histórico dessa criança, por onde essa criança passou, né? Esse aluno passou, quais são os atendimentos que já são realizados, para onde a gente vai precisar encaminhar, e aí a gente vai alinhando junto educação e saúde. Então, é essa a ideia de que não é cobrado nada da família, nem de ninguém, né? Por isso que quando nós falamos de política, né, na educação especial, a gente pensa logo em custos, né? Porque é um serviço, é um adicional, né? A ideia de que é mais um profissional, é mais uma pessoa que está trabalhando ali, é mais uma sala, é mais um ambiente, são mais materiais, né? E a gente vê quem tem contato aí com a sala de recurso, não são poucos materiais, né? São muitos. Então, isso é enviado pelo Ministério da Educação, a prefeitura, né? As redes, elas complementam, elas fortalecem isso, né? Então, é específico para a demanda da rede, mas tudo envolve custo, né? E muitas vezes não é nada muito acessível, né? Tem a questão do social, então não adianta nada a gente ter a legislação bonitinha, né? Sabemos hoje, então, que temos a educação inclusiva, que é a ideia de que todos têm direito a estar no ambiente educacional, né? De receber uma educação de qualidade, mas vocês já repararam naquela criança, né? Ela fica babando o tempo todo. É estranho, né? Então, essa é a ideia, né? Eu não sei por que ele tá aqui, né? Ele não para sentado, não presta atenção, fica atrapalhando os outros, não consegue escrever, ele não consegue pegar no lápis. Ele não pega no lápis. Não sei por que ele veio para a escola, né? Então, são essas falas que a gente encontra, né? E que é um preconceito, né? Uma ideia de que não se colocar no lugar do outro, não entender que é direito, é dever, né? E todos devem estar ali. Todos são diferentes, né? Graças a Deus, ninguém é igual a ninguém, né? Cada um tem as suas habilidades e as suas limitações, né? E isso também são com as pessoas com deficiência. Não adianta dizer, nossa, ele é autista. Então ele não fala. Opa, peraí. Não, ele fala, né? Não, esse não fala. Essa sociedade, ela martela muito, né? Por exemplo, esqueci o nome da série da Netflix agora que tá passando, que tem a secretária extraordinária, alguma coisa assim, né? Advogada. Acho que é uma advogada extraordinária. Eu assisti os 3 episódios.
é uma pessoa de alta performance, né? Então, é como se ela tivesse o Asperger, né? Entre aspas aqui. Então, ela é uma autista de nível 1. Ela tem somente a questão do hiperfoco, né? E a comunicação dela é um pouquinho sistematizada e alguns estímulos. Então, por exemplo, tem uma cena que tem a porta giratória, que ela não consegue entrar no prédio, que ela precisa entrar no prédio, ela é uma advogada, e ela precisa entrar no prédio, né, na sala lá da advocacia, e como a porta fica girando, ela fica acompanhando com a vista e ela não entra, né? Até que chega um colega, depois no momento da saída, e fala para ela que passar pela porta giratória é como dançar valsa. E aí ele começa a fazer os passinhos e dança junto com ela e sai com ela, né? Então, aí as pessoas ficam em volta olhando, né? Nossa, ela tá dançando valsa para sair por uma porta, né? Então, essa ideia de que, ok, isso foi só um comportamento meio bizarro, mas é uma pessoa de alta performance, né? Uma super advogada que resolveu um caso assim, viu coisas no caso que ninguém viu. Mas nem sempre é isso, né? Às vezes a questão somente de sair da casa da pessoa e ir até a escola já é uma superação. E a gente tem que respeitar isso, né? E reforçar isso e trazer essa pessoa para dentro, como vocês colocaram aí no começo, né? De fazer parte. E as resistências que a gente encontra em relação à parte pedagógica, né? Por isso que momentos como esse é tão importante. E raros, né? A gente deveria ter mais isso. Porque são pelas formações, pelas trocas de experiências, pelas convivências que a gente muda a nossa prática, né? Andorinha sozinha não faz verão, né? Se eu tenho uma prática inclusiva, se eu tenho uma prática que favorece a aprendizagem de todos dentro da minha sala de aula, isso deve ser compartilhado, né? Isso deve ser repartido, né? Isso deve ser mostrado, porque esse ano o aluno está com você. Esse ano ele é seu, você é o cuidador dele, você que acompanha ele é o monitor no ônibus, né? O ano que vem é outra pessoa. E aí essa pessoa vai ter que reinventar a roda de novo, quer dizer, a criança vai ter que passar por toda a adaptação por uma questão de logística, né? De estratégia profissional. Não é culpa dela, né? É o sistema que não está sabendo acompanhar ela. Então, se a gente registra, né? Se a gente mostra, se a gente compartilha, é isso que a gente vai ver nas nossas próximas formações, nos próximos encontros aí. A gente tem uma segmentação, né? Uma sistematização e uma inclusão de fato junto com essa pessoa, né? Isso acontece aí depois de uma forma mais tranquila. Então, por isso que muitas vezes a legislação é tão distante. Nossa, mas para que lei? Né? Por muitos entraves, né? A questão de custo, de preconceito, de resistência, de falta de informação e tudo mais. Essa é uma imagem bem compartilhada, né? Acho que todo mundo que já fez alguma formação na área já viu algo do tipo assim. Então, é entender isso, né? Que não basta ter uma lei, principalmente pensando no Brasil, né? No tamanho do nosso país, uma lei que diga assim: todas as pessoas com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado no contraturno. Isso não vai funcionar, né? Pode ser até um padrão, mas toda regra tem exceção, né? Eu vou deixar de oferecer um atendimento especializado para uma pessoa que mora numa fazenda, numa área rural, num sítio, porque depois ela não vai ter o transporte para se locomover até a escola, por exemplo, para ir só para atendimento especializado. Só não, né? É muito. Mas essa questão de logística de locomoção para ela não acontece, né? E ela vai ser prejudicada, vai ser lesada, porque ela não consegue ter essa locomoção, então ela vai perder esse suporte. Sendo que eu poderia, talvez, né, por uma questão de justiça, tirar essa pessoa da sala 40 minutos na semana, né, um dia sim, um dia não sei, 10, 15 minutinhos, vai depender da logística aí da escola, né, para oferecer essa complementação ou essa suplementação do ensino. E aí eu tornaria isso mais justo. Não é justo eu falar assim para vocês: então toda pessoa que tem aluno com autismo tem direito a ter um acompanhante junto. Por exemplo, na minha turma eu tenho um aluno com autismo e eu não tenho um acompanhante. A criança não tem o auxiliar, né? A pessoa ali para ficar junto com ela.
Porque ela não precisa. Ela se comunica muito bem, ela consegue fazer as atividades de vida diária dela tranquilamente. Então, ela vai no banheiro, ela se alimenta sozinha, ela sabe expressar o que ela quer. A dificuldade dela é pedagógica. Então, o problema dela é comigo. Eu que preciso fazer os meus ajustes e adaptações. Então, não é justo deixar uma pessoa ali junto com ele, sendo que ele tem autonomia. Né? Então, essa ideia de igualdade, de dizer que, porque tem esse diagnóstico, esse laudo, então tem que fazer isso aqui. Né? A gente precisa analisar todas as possibilidades, situações e demandas da pessoa para que isso seja, de fato, uma inclusão. Porque às vezes a gente acha que está sendo tão justo, que acaba fazendo uma injustiça e excluindo. Né? Então, cuidado com essa questão de que todos têm direito, né? E aí é bem essa ideia, né? O que a gente vê quando nós olhamos, né, para a pessoa que vem lá, aluno público-alvo da educação especial. Né? A gente vê lá o termo autista, deficiência intelectual, síndrome de Down, né? Paralisia cerebral, ou a gente vê um aluno, né? A gente vê uma pessoa, a gente vê uma criança, alguém que é capaz, né? Alguém que demonstra ali os sentimentos, o carinho, felicidade, pequenas conquistas, né? Pequenos movimentos, habilidades que desenvolve, já é uma vitória. Né? Então, a gente precisa parar de ficar muito atrás de, nossa, mas ele não tem o laudo, mas ele não tem o relatório, né? Ele não tem ainda o carimbo do médico ali. Ok, é importante, mas eu não vou parar a vida acadêmica, né, escolar dessa pessoa para ficar esperando uma burocracia, né, um sistema de saúde. Eu posso já ir, não, ela tem essa habilidade, ele não tem essa habilidade, ele consegue fazer isso, ele não consegue fazer isso. E aí, como ele está ali no ambiente educacional, ele tem direito à educação de qualidade, o que eu posso fazer por ele? Né? Então, a gente vê uma criança, ou a gente vê a deficiência dessa criança, né, a síndrome. A gente precisa superar esse olhar aí de querer culpar os outros, querer culpar o sistema, a legislação, a falta disso, e deixar a vida dessas pessoas irem passando. Né? Não é bem por aí que a gente vai chegar aos nossos objetivos. Pontualmente em relação ao autismo, né, o que nós temos. Já estou encerrando, já vou parar aqui, está cansativo, né, um pouquinho, mas já estou terminando e a gente já abre para a gente conversar um pouquinho. Essa legislação, ela é bem pontual em relação ao espectro autista, então ela traz já uma definição, né, ela traz alguns olhares em relação à descrição do espectro autista, então a questão da interação social, da comunicação verbal e não verbal, que a gente já falou, né? A questão da reciprocidade social, relações apropriadas no seu nível de desenvolvimento, a questão dos padrões restritivos, repetitivos. Então, ela traz uma descrição da síndrome, né, do transtorno, no caso aqui, e aí ela continua depois no corpo do texto, com alguns apontamentos do que poderá ser feito, né, de como acolher essa pessoa, de como desenvolver alguns trabalhos com essa pessoa, mas é só assim, objetivo, né? É descrever e justificar porque o transtorno do espectro autista ele tem direito à educação de qualidade e à educação especial. E depois a legislação segue até para uma área que não é também educacional. A gente também tem a legislação alterada, né, que ela cria aqui a carteirinha de identidade dessa pessoa. Né? Então, aqui não é uma legislação específica para a parte da educação, mas ela acaba impactando também, porque é uma educação inclusiva social, se a gente puder dizer assim, né? A ideia de respeitar os espaços e entender, né? Por que o autista precisa de uma vaga no estacionamento? Por que o autista precisa de preferencial na fila? Né? Hoje a gente vai em muitos mercados, aqui em Araraquara, por exemplo, que a gente tem o símbolo do autista, né? O laço, ou então esse símbolo que está aqui na base do slide, do lado direito, do infinito colorido, né? Que mostrando que as pessoas com autismo têm preferência naquela fila. Por que será que isso
é necessário, né? Então, alguns espaços eles já são respeitados, mas muitas vezes a sociedade não sabe o porquê eles estão lá, né? Então, é uma questão de... tem uma habilidade no autismo, por exemplo, que eles não conseguem se colocar no lugar do outro. Então, não acontece isso com todos, intensidades diferentes, mas isso pode acontecer. Então, a ideia de que eu preciso passar os meus produtos no caixa, eu vou passar os meus produtos no caixa, independente de quem está ali ou não. Então, ele vai direto para o caixa, né? A questão do tempo, né? Então, se é uma família que está com uma criança com autismo, que tem autismo, por exemplo, né? Vamos imaginar um mercado superlotado, com filas enormes, a questão do barulho, do ruído, da demora. Então, tudo isso vai acumulando e vai acabar gerando uma situação de crise, né, de estresse. E aí essa criança vai começar a ter uma crise, por exemplo, no meio do supermercado. Então, a gente evita isso, né? Tem um mercado em Rio Claro que ele tem um dia da semana e uma carga horária específica que é preferencialmente para pessoas com autismo, e aí eles abriram para outros públicos, como os idosos e pessoas com alguma deficiência sensorial, porque eles reduzem a iluminação desse mercado e eles eliminam todos os barulhos, então rádio, música, né? O funcionamento dos freezer, então eles tornam o ambiente mais propício para as pessoas com autismo fazer compras. Então, a questão da claridade, do barulho, e aí os caixas também, eles acabam tornando uma dinâmica ali de que isso fique mais tranquilo para a pessoa não ter que ficar manuseando tantos dos produtos, se for uma compra muito grande. Então, eles fizeram alguns ajustes. Então, a gente vê que a legislação ela vai abrindo portas, né? Ela vai dando olhares diferentes aí. Assim como a gente vê, né, bem ou mal, por exemplo, com o apresentador, né, o Mion, que ele vai falando, né? Essa ideia de ficar repetindo, né? Isso vai acabando entrando na cabeça das pessoas de uma certa forma. E a gente vai entendendo um pouco, né? A demanda, a necessidade. Ah, mas por que precisa sair da sala de aula de novo? Né? O que aconteceu agora? Né? Então, vamos entender todo o contexto, toda a situação, e a gente consegue ter uma convivência mais tranquila. Tá bom? Essas referências, né, que eu falei, então, a Lei Brasileira de Inclusão, a Política Nacional de Educação Especial, a que eu citei para vocês do autismo específica, que é a Berenice Piana, e a alteração em relação à carteirinha, que é a do Mion, né, do filho, tem o nome do filho dele. A gente vai colocar o link para vocês no chat, que fica como indicação para vocês fazerem a leitura depois. Queria principalmente que vocês fizessem a leitura da Lei Brasileira de Inclusão. Acho que vale muito a pena quem está na sala regular ou quem não é professor, quem não é pedagogo, mas que trabalha no ambiente educacional, ter o conhecimento, porque a Lei Brasileira de Inclusão ela não fala somente dos aspectos pedagógicos, mas de toda a estrutura e acolhimento das pessoas com deficiência, né? E como a gente pode aí conduzir em relação a vários aspectos da vida dessas pessoas. Então, essas são as indicações, a gente vai colocar o link para vocês terem acesso aí no chat depois, tá bom? Para a gente terminar essa parte aqui, né? Nós sabemos que a educação inclusiva foi completamente atingida quando designações como escola de inclusão, sala de aula inclusiva, o estudante de inclusão já fizerem parte do nosso vocabulário educacional. A inclusão somente sobrevive como um assunto enquanto alguém é excluído. Então, o que eu queria deixar para vocês, assim, da nossa fala de hoje, na minha concepção, né? Eu sou doutora em educação especial e o que eu falo, né? Que eu entendo que não seria necessário a gente falar de educação inclusiva, né? Para quê? Se nós falássemos de educação, né? Educação, direito de todos, né? Todos têm direito à educação. Então, eu não preciso ficar, educação inclusiva, porque ela já inclui, né? Como vocês colocaram aqui, né? Essa pessoa ela já faz parte, ela já está ali no pacote.
né? Não precisa ficar colocando outros títulos, outros rótulos, né? Se ela já é respeitada por ela ser quem ela é, né? Ok, a pessoa tem transtorno do espectro autista, precisa de um apoio, precisa de um suporte. Vamos oferecer um serviço qualificado para isso. Ok, educação especial, tudo bem. Mas educação inclusiva é educação, né? Então, é o que a gente está falando aqui, né? Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Né? Se a gente ficar aí falando, nossa, isso é muito longe, né? Não tenho capacidade para isso, a gente nunca vai ter mesmo. Então, a gente precisa ter esse movimento, essa coragem de vocês, né? De estar fazendo essa formação, dedicando um tempo de vocês para isso, para aprender mais. Nos próximos encontros, a gente vai afunilando, vai aprofundando um pouquinho mais para a parte de prática pedagógica, de ação no ambiente educacional e que vai, com certeza, impactar a vida de vocês aí. Vocês vão levar para todos os ambientes profissional e pessoal da vida de vocês. Eu gosto muito desse desenho, acho que para a gente deixar uma mensagem inspiradora aí, para a gente ver que nem tudo são espinhos, né? Legal, eu também quero um chapéu de balão. Aí a pessoa ficou pensando, né, do meio, como que eu vou fazer um chapéu de balão para essa criatura, né? E aí a gente vê que um jeitinho, conhecimento, a gente acaba dando o jeito, né? A gente faz o chapéu de balão para todo mundo, né? Isso que a gente espera aí que ao final da formação de vocês, a gente consiga pensar no chapéu para todos os alunos, para todos os estudantes que vocês têm contato aí, tá bom? Vou parar aqui de compartilhar. Regis, deu para colocar os links da legislação? Eu não estou ouvindo. Desculpa, abri. Já coloquei. Já, tá bom, obrigada. Acabei de colocar. Obrigadão. Então, aí fica a indicação para vocês das leituras. Vou voltar aqui no chat. Eu comentei, né, sobre a relação das altas habilidades. Alguém tem noção por que a pessoa com altas habilidades precisa do atendimento educacional especializado? Sou disléxica e até hoje faço suporte com a fono. É isso mesmo, Lívia. Infelizmente. Mas são fases, né? Tudo é uma questão de demanda da sua vida, né? Do que você vai precisando naquele momento. E se a gente for ver, tipo, é que nem fazer terapia, né? Sim. Eu vou na psicóloga, né? Vou no psicólogo. Mas, né? Eu também vou no psicólogo, outro também vai no psicólogo, né? Eu vou no psiquiatra. E aí eu vou na fono porque eu sou disléxica, eu vou na fono porque eu tenho alteração na linguagem, eu vou na fono porque eu troco alguns fonemas, né? Então, é isso, é um serviço, né? A gente não tem que encarar como um tabu, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E mais trabalho também, nem sempre os profissionais são reconhecidos nem pelo empregador, nem pela sociedade. Em relação a ser mais trabalho, a gente vai ver ao longo dos nossos próximos encontros, né? Que nem sempre é uma questão de mais trabalho, mas de posicionamento, né? De como a gente faz o nosso trabalho, de como a gente conduz isso. Em relação ao reconhecimento, não tenho nem o que dizer, né? Acho que a gente não vai dar margem aqui para algumas situações, mas infelizmente isso acontece em todos os âmbitos, né? Não só na educação, como em todas as outras áreas também. E a gente tem que fazer não pelo empregado, empregador e tudo mais, mas pela pessoa que está ali com a gente, né? Que é de nossa responsabilidade e que a gente tem um compromisso ali de profissão, de vida, né? Com esse aluno, com essa família. Estou vendo os links. Aqui é a resposta das outras habilidades. Porque mesmo sem altas habilidades, não deixa de ser uma deficiência e necessita de amparo para seu desenvolvimento. Isso. Então, vamos deixar clarinho aqui para vocês, para a gente não ter dúvida depois.
a educação especial, ele é um serviço que ele complementa ou ele suplementa a educação regular. Então, complementar é na ideia do deficiente, né? Então, vamos pensar no deficiente intelectual, então precisa complementar numa questão de comunicação aumentada alternativa, uma linguagem. Então, vamos pensar numa pessoa com cegueira, né? Preciso complementar. Então, com uma outra linguagem, a questão da Libras, do Braille, né? Se for o visual, auditivo, eu complemento, né? Ou eu suplemento, no caso, então, do transtorno, no caso das altas habilidades e superdotação. Então, eu suplemento. Na ideia de que ele é bom, né? Ele é muito bom em matemática, mas ele tem dificuldade de língua portuguesa. Mas ele tem dificuldade nas habilidades sociais. Normalmente isso a gente vê muito evidente, né? Essa interação, essa questão de saber perder, de errar, de que isso eu não consigo, eu sou muito bom nisso, mas isso eu não consigo. Né? Então, aí a gente vai suplementando o ensino. Né? Então, ele está num terceiro aninho, mas ele já realiza operações do ensino médio. Né? Então, a gente vai fazendo essa ponte, né? Para que não fique nenhuma lacuna aí no processo em relação a isso. Tem uma dúvida aqui. Na legislação, há um número de alunos na sala quando há um aluno com autismo? E outra dúvida, pode uma sala ter vários autistas da turma, mas outra criança com outra deficiência? Aí é uma questão de ver a legislação do sistema que está sendo, que a criança está matriculada. Então, há uma variação, há uma aceitação hoje, por exemplo, da rede estadual, há um número, para a rede municipal, há outro número, para a rede particular, há outro número. Então, tem que ver aí as porcentagens aceitas em cada sistema. Na legislação federal, não há nenhum parâmetro em relação a isso. Há uma recomendação de que se reduza o número de alunos, mas exatamente na legislação federal não há isso. O que você precisa fazer, então, é ver se tem algum apontamento na legislação, no caso, se for da rede municipal, na rede municipal, para ver se está isso apontado certinho. Mas não tem. Bom. A Aline falou que não está aparecendo nos links. Será que ela saiu e voltou? A Márcia está compartilhando aqui de novo. Obrigada, Márcia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Abrir o áudio, mandar algum outro comentário? Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, principalmente que fique claro para vocês a ideia de segregação, integração, inclusão, de educação especial e educação inclusiva. Que era por isso que eu queria perpassar aí a legislação com vocês, apontar esse caminho com vocês, e para a gente dar o próximo passo aí depois, nosso próximo encontro vai ser com a Aline, e a gente vai avançar um pouquinho mais para a parte pedagógica, para essa atuação no ambiente educacional, como a gente pode fazer esse contato, essa mediação e ter esse desempenho melhor aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, que tenha contribuído para a formação de vocês. A gente tem uns minutinhos, se alguém quiser abrir o microfone, falar alguma coisa. Então, a gente deixa aí, as recomendações de leitura. Então, os links estão aí. Recomendo, então, fortemente que vocês leiam a Lei Brasileira de Inclusão. Faça uma leitura bem detalhada. Acho que eu trouxe para vocês os pontos mais relevantes dela, mas vale a pena vocês terem essa leitura, deixar isso registrado, é a mais importante. E as outras é mais por questão de curiosidade mesmo, principalmente a do Romeu Mion, que muita gente pergunta, ficou muito evidente aí na mídia, por ser filho do apresentador. Então, ela traz essa ideia da carteirinha, que é uma coisa que a gente já vê em funcionamento aqui, e que é bom a gente acompanhar para saber que existe. Bom, gente, vocês são ótimos. Obrigada aí pela parceria, pela interação aqui no chat. E, Regis, você quer? Só agradecer e tudo de bom para vocês.
Então tá bom, gente. Boa Pra você noite. também, né? Boa noite. Tudo de bom. A lista de presença, acho que já foi colocado o link aqui também, né? Coloquei também o link. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.